a gente agora, capítulo 12, também acabando os exercícios que a gente já tinha iniciado. Vamos lá. Exercício 4. Nós estamos na página 637, tá? Sejam FG dos reais indo para os reais, funções quadráticas dadas por f de x igual menos x ao quadrado mais 8x menos 12. E g de x igual x ao quadrado mais 8x mais 17. Se m é o valor máximo de f e m o valor mínimo de g, então quanto vale o produto? Lembrando que, qual é a diferença aí? Por que ele fala que um é máximo e outro é mínimo? A fórmula é a mesma, tá? Mas como aqui o a é negativo, significa que a minha parábola ela está voltada para baixo. Isso significa que ela tem valor de máximo. E aqui o a é positivo, parábola voltada para cima, valor de mínimo. Mas a resolução é a mesma. Vou achar o x do vértice menos b sobre 2a menos 8 sobre 2 vezes menos 1. Isso vai dar 4. Depois que eu acho o x, eu consigo achar o y do vértice, que é o meu valor de máximo no caso. Vai ficar menos x ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, mais 8 vezes x, 8 vezes 4, 32, menos 12. Meu y no vértice vai ser igual a 32 menos 28, que vai dar 4. Ele disse que aqui é o valor de m maiúsculo. Vou fazer a mesma coisa, só que agora ele chamou de valor de mínimo. Vou achar o x do vértice menos b8 sobre 2 vezes o a. Opa. Vamos já colocar o valor de a, que é 1. Vai dar menos 4. Vou substituir para achar o y do vértice. Vai ficar x ao quadrado menos 4 ao quadrado, 16. Lembrando que aqui eu tinha menos o valor de x ao quadrado. Então, quando eu elevo x ao quadrado, dá 16. O menos era isso que estava aqui. Aqui não tem o sinal de menos, fica positivo. Mais 8 vezes menos 4, menos 32, mais 17. Daqui eu vou tirar aqui o y do vértice, vai ser igual a 33 menos 32, que vai dar 1. Então, esse vai ser o valor de m. O exercício pede o produto emão vezes m. 4 vezes 1, que é 4. Essa é a alternativa A. Então, gente, valor de máximo, valor de mínimo, só a mudança é saber se a parábola está virada para baixo ou para cima, tá? É aí que muda o nome. Maneira de resolver não muda nada. Exercício 5. Uma função quadrática, tá ali, f de x, assume valor máximo igual a 2. Então, lembrando, por que valor de máximo? Porque aqui eu tenho, provavelmente, com certeza, o a vai ser negativo, tá? Então, o valor, que é o y do vértice, ele me falou que o valor de máximo é igual a 2. Quando x, que seria o x do vértice, igual a 3. Então, ele acabou de me dar uma coordenada, tá? Ele acabou de me dar a coordenada onde o x vale 3 e o y vale 2.
Sabe-se que zero é raiz da função. Se o zero é raiz da função, significa que quando eu substituir a minha função por zero, o resultado vai dar zero. Então, eu vou ter o ponto 0 e 0. Vou começar já por aqui, 0 igual 0x, A 0 ao quadrado mais B 0 mais C. Então, toda vez que isso acontece, a gente fica muito feliz e já fala que o C vale 0. Toda vez que eu tiver que construir uma parábola, tá? Ele está me falando, está pedindo o gráfico, está me mostrando o gráfico. Se essa parábola passar pelo ponto 0, 0, eu já posso colocar direto que o C vale 0. Fica a dica. Então, eu tenho que C vale 0. E daqui, o que eu tenho? Daqui eu vou ter que o Y vale 2, igual, o X vale 3. Então, A, 3 ao quadrado, mais B vezes o X. O C, eu já vi que caiu fora. Então, daqui, o que eu tenho? 2 é igual a 9A mais 3B. Ele quer saber o quê? Ele quer saber quando a função ela é igual a 5. Tá, o que mais que a gente pode tirar daqui? Eu posso tirar aqui x do vértice. Quem é x do vértice? É menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a, ele me falou que vale 3. Tá, então eu posso falar que menos b é igual a 6a. Ou B é igual a menos 6A. Se eu sei o valor de B e eu tenho uma equação que tem B, eu vou substituir. Substituindo, olha o que a gente vai ter. 2 é igual a 9A mais 3 vezes B. O B vale menos 6A. Daqui eu vou tirar aqui 2 é igual a 9 menos 18, 9A menos 18A. 2 é igual a menos 9A. Daqui eu vou tirar aqui A é igual a menos 2 sobre 9. O exercício, ele está me pedindo justamente isso. Determine A, que é a letra A como resultado, tá? Então, eu não preciso perder tempo, gente, calculando B. Então, qual foi a saída para mim resolver? Como eu sei que o zero era a raiz, quando eu substituir a raiz, o resultado é zero. Tá aqui. Cheguei que C era igual a zero. Depois, ele me deu que o 2 era o valor de máximo, significa o quê? Que no ponto 3, eu tinha o x do vértice. Se eu tenho o x do vértice, eu tenho essa equação. Eu posso substituir e chegar nessa relação. Cheguei aqui também na substituição, juntei as duas e consegui achar o valor de A. Isso vai aparecer em vários exercícios. Exercício 6. Examine a função real quanto à existência de valores e pontos de máximos e mínimos. Analise o problema e assinale a alternativa correta. Primeira coisa, gente, máximo é mínimo nessa função. Eu já posso definir. Por quê? Porque aqui o sinal de quem multiplica o A, que é x ao quadrado, é negativo. Se é negativo, a minha parábola está voltada para baixo. Se está para baixo, o ponto é de máximo. Então, eu já sei que o ponto é de máximo, vou resolver para saber o valor. Então, x do vértice menos b sobre 2a, menos, lembrando que o b é quem multiplica x, sobre 2 vezes o a, que é 3, menos 3. Aqui vai ficar menos com menos, mais o 2 corta, isso vai dar 1/3. Achei o valor de x, consigo achar o valor de
y. Y do vértice vai ser igual a 2 vezes o x menos 3 vezes x ao quadrado. Y do vértice vai ser igual a 2/3 menos 3 vezes 1 sobre 9. Lembrando que aqui dá para simplificar por 3. Então, fica 1/3. Então, eu vou ficar com 2/3 menos 1/3. Dá para fazer a conta direto, não preciso de MMC, vai dar 1/3. Eu sei o valor de x, eu sei o valor de y. A função atinge um valor de máximo, então já tiro todas que tem mínimo no ponto de 1/3 e no ponto x igual a 1/3. Alternativa E. Exercício 7. O lucro semanal em reais de uma empresa é representado pela função menos x ao quadrado mais 32x menos 31, onde x é a quantidade semanal vendida. Em relação ao exposto, assinale o que for correto. Então, temos que analisar todos. 1. O lucro semanal é máximo quando a quantidade vendida for maior que 31. Qual é o valor do x máximo? É o x do vértice. Menos b, então menos 32, sobre menos 2 que multiplica menos 1. Isso vai dar 32 dividido por 2, 16. Então, ele fala assim, o lucro semanal é máximo quando a quantidade vendida for maior que 31. Não, quando for 16. Falso. 2. Para um lucro semanal de R$161, a quantidade semanal vendida deve ser de, no mínimo, pessoal, temos um probleminha aí na apostila. Ficou faltando um número, tá? Então, na parte do 2, eu tenho para um lucro semanal de R$161, a quantidade semanal vendida deve ser de, no mínimo, 8. Eu fui buscar o exercício de vestibular para ver o que estava faltando, tá? Então, tá faltando um 8. Então, coloquem aí. Então, eu tenho que calcular. Quando for R$161, eu vou ter menos x quadrado mais 32x menos 31. Daqui eu passo tudo para cá, x ao quadrado menos 32x, menos 31 vem para cá, mais 31 dá 192, igual a zero. Aqui eu não vou ficar fazendo a equação de segundo grau, isso vocês já sabem, tá? Nós vamos ter x1 igual a 8 e x2 igual a 24. Então, ele me disse que para um lucro a quantidade semanal deve ser de no mínimo 8. Verdadeiro, tá? Então, aqui a gente tem que é verdadeiro. Depois vem o item 4. O item 4 fala: o lucro semanal é nulo quando a quantidade semanal vendida for 1 ou 31. Quando é que o lucro vai ser nulo? Quando for igual a zero. Então, menos x quadrado mais 32x menos 31 igual a zero. Também, outra vez, uma equação de segundo grau que vocês resolvendo vai dar x1 igual a 1, x2 igual a 31. Então, a pergunta foi: o lucro semanal é nulo quando a quantidade semanal vendida for 1 ou 31. Também é verdadeiro. Item que vale 8.
8 a gente vai ter o lucro máximo semanal é de R$225. Eu tenho o X do máximo, do vértice, eu posso calcular o lucro máximo, que é o Y do vértice. Para achar o Y do vértice vai ser menos, no lugar de X, 16 ao quadrado, mais 32 vezes 16, que é X, menos 31. O Y do vértice vai ser igual menos 256, mais 32 vezes 16, 512, menos 31. Isso vai dar como resultado 225, que também é verdadeiro. Eu preciso escrever o quê? O valor da soma das respostas corretas. Então, a soma vai ficar 2, 4 e 8. 2, 4 e 8, ou seja, 14, tá? Esse é o valor do exercício. Exercício 9. Meu avô quer construir ao lado da mangueira de seu sítio um lago para criar peixes. É gostoso. A figura mostra o projeto de engenheiro ambiental, no qual a lagoa, vista por um corte horizontal do terreno, é representada por uma parábola com raízes P1 e P2 distantes 8 metros. O projeto inicial previa a parábola g de x igual a x ao quadrado menos 8x. Para conter os gastos, a parábola foi substituída por essa parábola, f de x, x ao quadrado sobre 4 menos 2x. Com essa mudança, a maior profundidade da lagoa em metros diminuiu. Tá, o que a gente tem? Eu tenho a minha superfície, ia ser aprofundada uma lagoa, lembrando que x é positivo, parábola para cima. Aí, resolveu diminuir aqui. Então, eu preciso saber o quê? O y de máximo que eu tinha aqui, o y aqui. Sabendo esse valor, eu vou conseguir achar a diferença. Então, eu preciso achar o y do vértice, que no caso pra gente é o valor de mínimo, é o menor valor que ele tem. Então, vamos lá, x do vértice menos b sobre 2 vezes o a. 8 dividido por 2, 4. Daqui eu vou tirar aqui o y do vértice é igual 4 ao quadrado menos 8 vezes 4. 16 menos 32. Meu y do vértice vai ser igual a menos 16. Então, a princípio, eu ia ter uma profundidade de menos 16 metros. O que aconteceu? Vamos lá. X do vértice menos B sobre 2 vezes o A, que é 1/4. X do vértice vai ser igual a 2 sobre, simplificando, dá 1/2. Como é que eu faço divisão de fração? Conservo a primeira, inverto a segunda. Vai dar 4, que nem o que a gente tinha aqui, tá? Meu y do vértice. Professora, dá o mesmo valor? Dá, gente. Por quê? Ele falou que a distância de um ponto ao outro era quanto? 8 metros. Então, o meio, tá? Que é onde eu tenho o ponto máximo ou mínimo, é 4. Então, vai continuar 4 porque não diminuiu a distância entre os pontos, tá? Precisaria ter feito o x do vértice? Não, tá? Como a distância vale 8, eu já poderia chegar que aqui o meu ponto de x é a metade, é 4 metros. Y do vértice, 4 ao quadrado sobre 4, menos 2 vezes 4. Daqui a gente vai tirar aqui 16 dividido por 4 menos 8. 16 dividido por 4, 4. 4 menos 8, menos 4 metros. Então, a profundidade antes de menos 16 passou a ser de menos 4. Ele quer saber o quê? De quanto diminuiu
diminuiu 12 metros, tá? Do primeiro projeto para o segundo. Então, a profundidade, em vez de ser 16, vai passar a ser 4. E os peixes vão ficar felizes.